Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o Márcio e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre ouro branco. O que é o ouro branco, né? Algumas pessoas me abordam com algumas dúvidas referente ao ouro branco, né? Que eles já ouviram falar que o ouro branco não é ouro, que o ouro branco é o ouro amarelo com banho de ródio, enfim. As pessoas têm alguma dúvida, né, em referente ao ouro branco. E eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer para vocês, né, o que é o ouro branco, né? Então vamos lá. Em vídeos passados eu mostrei que o ouro 18 é uma liga metálica, né, composta de 75% de ouro e 25% de outros metais, correto? E no ouro branco? No ouro branco é a mesma coisa, não muda nada, né? Porque se o ouro é 18, tanto ele branco, tanto rosé quanto amarelo, ele precisa ter 75% de ouro e 25% de outros metais. Esses outros metais que vai dar a tonalidade do ouro, deixar ele rosé, deixar ele branco ou deixar ele amarelo. Então vamos falar aqui de uma pré-liga, de uma liga na verdade, de uma liga artesanal que hoje a maioria dos ourives utilizam ainda a liga artesanal. Por que eu não vou abordar a outra liga, os metais da outra liga? A outra liga é mais para uma fabricação em série, uma fabricação por fundição de seda perdida, ou uma fabricação por usinagem, que não é muito comum o ourives fabricar joias, né? O ourives fabrica as joias pelo processo de laminação. Então, pelo processo de laminação, o mais indicado para a confecção em joias em ouro branco, você precisa ter o ouro, você precisa ter prata e precisa ter um metal chamado paládio, né? Esse metal chamado paládio, ele é um metal hoje no mercado pouco mais caro do que o ouro, né? Hoje o ouro amarelo está próximo de R$300 um grama e o paládio ele vai estar aí próximo de R$400 o grama. Ou seja, isso é uma das variáveis que deixa o ouro branco, joias em ouro branco fabricada por um ourives, um pouco mais caro. Ah, Márcio, por que você está dizendo que fabricada por ourives um pouco mais caro, né? Então, o que acontece? Quando você utiliza uma pré-liga industrial, né, para fabricação de joias em série, você consegue reduzir esse valor, né? Você consegue reduzir esse valor. Então, se você for numa loja comprar uma peça em ouro branco e uma em ouro amarelo, uma peça que foi industrializada, provavelmente essas peças vão ter o mesmo preço, tá? Mas vamos chegar lá. No vídeo de hoje eu vou abordar somente essa liga artesanal, peças feitas por ourives, tá? Para poder facilitar o entendimento. Depois, se vocês quiserem, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente fala sobre a liga, as pré-ligas, né, industrializadas, que é para fabricação de joias em série. Então, voltando para o ouro 18 quilate na cor branca em joias fabricada por ourives, né? Ou seja, pelo método de produção de laminação, pelo processo de laminação. Então você tem três metais, você tem o ouro amarelo, você tem a prata e você tem o paládio, né? Como eu já disse que o paládio é mais caro, ele é uma das variáveis que vai deixar essa peça mais cara e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Vai fazer uma peça num ourives, faz um orçamento de uma peça em ouro amarelo, né, e o orçamento da mesma peça em ouro branco, e o ourives fala que é mais caro. Então é por isso, porque vai acrescentar esses outros metais, esses 25% que vai ser acrescentado, um desses metais é mais caro do que o ouro, que é o paládio, né? Então até aí tudo bem? A questão dos metais, né, a liga artesanal, né? São três metais, basicamente três metais. Pode ser um ourives ou outro que utiliza um material diferente, mas a base geralmente é essa: ouro amarelo, prata e paládio, né? Então vamos lá. Uma outra pergunta que as pessoas me fazem: Márcio, e esse banho descasca? Exatamente assim que as pessoas perguntam, né? Ou seja, sai o banho de forma mais técnica? Então, pessoal, para o ouro branco ficar com aquela cor bonita, você precisa acrescentar um banho de acabamento, que seria o banho de ródio, né? Por isso que as pessoas perguntam se aquilo ali vai descascar. Ou seja, muitos pensam que o ouro branco
é o iodo amarelo com um banho de ródio. Você já viu que não é isso, né? É um iodo amarelo, o iodo puro, acrescido de outros metais que vai deixar ele branco. Só que ele não fica 100% branco. Ele fica no fundo com uma tonalidade amarelada. Aí entra o ródio, o banho de ródio, para deixar ele mais branco ainda, para ficar com aquela peça bonita, com aquela cor bonita, bem branquinha, né? E o que é esse ródio? Pessoal, hoje o ródio é um dos metais mais caros comercializados no mundo, né? O ródio é um metal muito caro. A segunda variável que vai deixar a sua peça em iodo branco um pouco mais caro. E respondendo a pergunta, vai descascar esse banho, ou seja, o banho vai sair? Então, peças em iodo branco, a parte que tem muito atrito, ou seja, aquela parte de baixo do anel que tem muito atrito, geralmente ela sai com o tempo e você vai perceber que ela começa a ficar amarelada, aquela região ali. Não é que é porque o ouro amarelo, é porque a cor natural do ouro branco é assim mesmo, né? É um ouro com uma tonalidade amarelada. Ele é branco, porém ele tem uma tonalidade amarelada. E com o tempo, essa área que tem atrito vai sair naturalmente, né? Não tem jeito. Demora? Demora muito mais. Demora muito mais que uma semijoia, por exemplo, né? Você não pode comparar uma semijoia banhado, né, e a peça em ouro branco, porque o banho de ródio ele é bem mais resistente que um outro banho dado numa semijoia. Então estamos abordando aqui somente a parte de ouro, tá? Então pode usar despreocupado essa peça que ela vai ter uma durabilidade do banho bem longa, né? E cuidados, precisa ter cuidados diferentes, cuidados com essa peça, com esse ouro branco. Pessoal, o mesmo cuidado que você tem com uma joia de ouro amarelo, eu sugiro ter também com a joia de ouro branco. Você pode usar e abusar, usar à vontade. Eu não recomendo, como eu falo nos meus vídeos, né? Você ir para a piscina com uma joia em ouro, ir para a praia, porque a próprio bronzeador, o próprio efeito ali do sal, isso pode causar micro-arranhões nas suas joias. O bronzeador pode criar uma película que vai apagar um pouquinho o brilho das pedras e tal. Então eu não recomendo nem tomar banho com as suas joias, né? Porque inclusive aquela película do sabão pode também ofuscar, né, o brilho de alguma pedra que tenha nessa sua joia, né? Falando da manutenção. A manutenção de um anel, por exemplo, de um anel de ouro amarelo e de um anel, vamos colocar os dois aqui, um anel em ouro amarelo e um anel em ouro branco, né? Caso você queira reduzir esse anel, o que vai acontecer? Por exemplo, o valor para reduzir um anel em ouro amarelo é mais barato do que reduzir um anel em ouro branco. Ah, Márcio, mas por que isso? Então, vou explicar agora. O que acontece? Quando você tem uma peça de ouro amarelo e vai reduzir, o que a gente faz? Você corta um pedacinho, solda, dá polimento e acabou, né? Resolveu o problema. E quando você vai fazer isso numa peça de ouro branco, quando você corta e você solda, até aí tudo bem. Mas quando você vai dar o acabamento, que você vai lixar naquela região ali e que você vai fazer o polimento, a própria ação do polimento, que é uma ação abrasiva, vai remover a camada de ródio que fica naquela área ali. E o próprio fogo da solda vai queimar esse ródio também, ou seja, vai prejudicar essa peça. Nesse caso, terá que dar um novo banho de ródio e vai ser acrescido no valor da redução do anel. Por exemplo, um anel custa X para reduzir o aro, um anel em ouro amarelo custa X e um anel em ouro branco vai custar X,5. Né? Ele vai, às vezes até 2x, dependendo do tamanho do anel, né? Pode custar até o dobro do anel de ouro amarelo, da manutenção, né? Correntinha, essas outras coisas é a mesma coisa. Geralmente o local que você dá a solda, ela fica um pouquinho mais amarelada. Por quê? Porque esse ródio é queimado e ele acaba perdendo. E aí o que você precisa fazer? Dar um novo banho. Mas o que eu sugiro aqui, o que eu oriento para os meus clientes aqui, quando eles vêm fazer algum tipo de manutenção, numa correntinha, por exemplo, né? Às vezes ela arrebenta bem na argolinha, né? E aí você faz o conserto, eu dou o acabamento e mostro para o cliente antes de aplicar o banho de ródio. Muitas vezes eles aceitam, porque perto da argolinha vai ficar atrás da cabeça e quase não tem acesso visual e tal, enfim.
seria um gasto desnecessário, né? Eles acham que seria um gasto desnecessário aplicar o banho de rod numa área tão pequena. E às vezes o quebradinho é bem na parte da frente, né? Mas a área é tão pequena e a corrente é tão fina que nos olhos, assim, olhando superficialmente, você não consegue identificar, né, essa manutenção. Então é basicamente assim que funciona, pessoal, o ouro branco. Por isso que ele tem essas duas variáveis, né, que deixa um pouco mais caro, mas fiquem despreocupados, tá? Ela tem o mesmo teor de ouro de uma joia em ouro amarelo, ou seja, é uma joia em ouro 18 que tem 75% de ouro e 25% de outros metais. Espero que eu tenha conseguido sanar a dúvida de vocês aí referente ao ouro branco, e eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que dêem um joinha, que é de graça e ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos, para aqueles que queiram saber um pouco mais sobre o universo joalheiro. Lembrando, dê um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações de sempre que rolar vídeo novo, beleza? Forte abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!